A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para ministrar mais uma lição, né? Nós estamos um pouco atrasados aí, mas hoje nós vamos ministrar a lição de número 8 de jovem, tá? E o ensino de jovens hoje é o ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Vou repetir. O ensino de Jesus sobre a santificação no Sermão do Monte. Então, hoje nós vamos aprender, né, uma lição que fala sobre a santidade, mas relacionada ao Sermão do Monte. Né? Sermão bastante conhecido do capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, o primeiro livro dos Evangelhos, né? Que traz a biografia de Jesus ali, né? Os seus atos, os seus milagres, cura, foi bênção de Deus. O nosso texto principal é: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está lá em Mateus 5,14. E o resumo da nossa lição, da nossa síntese, está dizendo o seguinte: devemos viver de forma que a luz de Cristo brilhe em nossa vida, certo? Então, querido, nós vamos estudar sobre a santificação relacionada ao Sermão do Monte, e a gente sabe que o Sermão do Monte, ele tem uma profundidade tremenda, né? E o ser humano, sem a ajuda de Deus, ele não consegue viver o que está escrito ali. Por outro lado, né, o Sermão do Monte é a coisa mais simples que existe. Não tem nada mais simples do que o Sermão do Monte. Quando você estuda ali aquele Sermão do Monte, você entende, né, que existem coisas simples, mas profundas. Às vezes a coisa é difícil de entender, de compreender, mas é coisa rasa, não leva você a lugar nenhum. Mas o Sermão do Monte faz de você um verdadeiro servo de Deus, né? Então é o que nós vamos estudar, ok? Aqui na nossa introdução, no texto bíblico, para você depois estudar, está em Mateus, capítulo 5, verso 13 a 17. E Mateus, capítulo 6, verso de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, e de 16 a 18, ok? Bem, a introdução aqui, né, nessa lição de domingo, nós veremos o Evangelho de Mateus, os ensinos práticos de Jesus do Sermão do Monte. Então, esse sermão, ele tem 5 grandes discursos, né, deste Evangelho. O Sermão do Monte são 3 capítulos no livro de Mateus, ok? Ele expõe os ensinos de Jesus sobre a sua vida de santidade, né? Ali ensina realmente como viver uma vida de santidade na prática, ok? Porque santidade teórica não resolve o problema, ok? Não é um bom testemunho quando a pessoa tem, né, uma vida de santidade só na teoria. Ele conhece tudo de santidade, mas não vive, entendeu? E outros até para os outros, para ele não, ok? Então a gente vai ver aqui, nesse estudo, será destacado o poder do testemunho do crente, porque eu sempre digo, né, nós lemos isso aqui, ó, a Bíblia. Isso aqui é o nosso livro. Agora, o livro que o incrédulo vê, o livro que o não crente vê, é a nossa vida. Está entendendo? Então, a vida cristã é uma vida de prática, ok? Porque o incrédulo, ele não vai pegar a Bíblia para ler em regra, falando em regra, né? Toda regra tem exceção. Mas ele vai olhar a nossa vida. Então, a tua vida, você que é crente,
tua vida é a Bíblia que o não crente lê. Está entendendo? Então, nós precisamos viver uma vida de santidade na prática, ok? Bem, os santos, eles são bem-aventurados. Jesus começa o seu sermão com as bem-aventuranças, certo? Mateus 5, versículo 5, de 1 a 12, né? Então, na abertura, nós encontramos 8 bem-aventuranças, certo? Então, como entender o reino e a promessa de que os pobres e os excluídos serão felizes, né? A Bíblia fala, né? Bem-aventurado, certo? Os pobres de espíritos humildes, né? Você vê que é um pensamento bem diferente do mundo. Não é esse tipo de gente, de pessoas, que o mundo acha, né, que vai ser o quê? Feliz, ok? Não é não. A Bíblia diz aqui, ó, no capítulo 5 de Mateus, nós estamos estudando, diz aqui, ó, capítulo 5, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, certo? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então você começa a observar que o conceito de felicidade de Deus é bem diferente do conceito de felicidade do mundo, entendeu? E muitas vezes o crente, ele erra porque ele quer ser feliz de acordo com os conceitos mundanos. Está entendendo? Ele quer ser feliz de acordo com a mentalidade mundana. Aí não tem como. A felicidade de Deus, ela é diferente da felicidade do mundo. Entendeu? É totalmente diferente. Aonde que no mundo, feliz, o mundo vai considerar feliz aquele que é humilde. Ninguém nem quer ser humilde, todo mundo é exaltado, né? É humilde, aqueles que choram, mas tem que entender em que sentido, né? Então a gente precisa entender que os pobres que sofrem encontrariam a verdadeira felicidade aonde? Nos ensinos de Cristo, tá entendendo? Porque a felicidade do ser humano, ela vem em obediência à palavra de Deus. A felicidade interna do crente, que a felicidade do crente, a sua alegria, ela não vem das coisas externas, ela vem de dentro para fora. É aquilo que você recebe de Deus é que te faz feliz. Não é aquilo que você vê que te faz feliz e momentaneamente. Tá entendendo? Então, a felicidade, os bem-aventurados são aqueles, né, que obedece à palavra, tem sede de Deus, entendeu? Se humilha diante de Deus. Então, a obediência, né, que leva a uma vida de santidade é que traz a felicidade para a gente, entendeu? O choro aqui é diferente daquele choro do mundo, aquele choro de angústia, de tristeza, né? Então, é um conceito bem diferente esse Sermão do Monte daquilo que o mundo pensa e imagina. Então, quem é crente, quem serve a Deus, ele deve procurar servir a Deus, ser feliz, mas de acordo com os conceitos de Deus. Entendeu? Quando a pessoa começa a praticar isso, né, ele começa a experimentar algo novo que ele nunca experimentou, que é uma alegria de dentro para fora. Entendeu? Isso aí é ocasionado por quê? Como? Pela vida de santidade, porque isso leva a pessoa a viver uma vida santa. Santa, ou seja, separada do pecado, afastado do pecado e dedicado a Deus. Está entendendo? Quando você vive uma vida de santidade, a vida de santidade, você vive a vida de santidade, se dedicar a Deus é coisa boa. Tem pessoa que tem uma dificuldade para servir a Deus. Mas é muito difícil ser crente. Lógico, não dá para servir a dois senhores. A hora que a pessoa decide se separar do pecado, se dedicar a Deus, é fácil. Porque o próprio Espírito ajuda a gente a viver uma vida de santidade. Então, o Sermão do Monte
é uma prática, entendeu? É uma prática. Os aflitos encontram conforto. Por quê? Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque nos pés de Jesus ele encontra o conforto necessário para ele continuar servindo a Deus. Tá entendendo? Todo ser humano tem o seu momento de altos e baixos, e ele precisa de algo como vindo de Deus para superar as lutas e as batalhas dessa vida. Então, o Sermão do Monte é uma coisa prática. Os aflitos encontram conforto, né, e justiça. Ele é confortado pelo amor de Deus, né? E Jesus Cristo, né, inicia a proclamação do reino indicando o caminho de felicidade. Não tem como ser feliz nessa terra sem Deus. Não tem como ser feliz nessa terra sem obedecer à palavra de Deus. Não tem como ser feliz sem entender que tem que praticar o que está escrito na palavra, né? E o próprio João, o apóstolo João, escreveu lá na primeira epístola: os seus mandamentos não são pesados. Está entendendo? Quando você realmente é liberto, você tem prazer de obedecer. Está entendendo? Prazer mesmo de obedecer. Agora, quando a pessoa está em cima do muro, tudo que ele vai fazer para Deus é uma batalha, né? Mas quando ele está com o seu coração voltado para o Senhor, o Espírito Santo está aí para ajudar a gente, tá entendendo? Então, diferente de que algumas pessoas defendem, né? A santidade não é aquela pessoa carrancuda, anda de cara fechada, não dá um sorriso, tá entendendo? Santidade não é isso não. Você tem uma ideia, aquela pessoa trancada, não fala com ninguém, olha todo mundo desconfiado. Isso aí não é a santidade de Deus. Isso é a santidade da religião. A religião é cheia de dogma, certo? Não é a santidade bíblica. A santidade bíblica é alegria, é gozo, é paz, certo? Se você se separou do pecado, a alegria começa a invadir teu coração, porque quando você se separa do pecado, se afasta dele, você está entrando debaixo do domínio do Espírito Santo. E é isso que você precisa, entendeu? Então, a alegria do coração formoseia o rosto, tá bom? Cara de cara feia, fechada, né? Não é santidade não, sai fora disso, entendeu? Então, os santos são o sal da terra. O sal da terra, né, e luz do mundo. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós saímos das trevas. Agora, somos luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz como o sol. O sol tem luz própria. Está entendendo? O sol não depende de astro nenhum para iluminar a terra e a quem de direito. Por quê? Porque ele tem luz própria. Então ele é a luz, simboliza quem? Jesus. Agora, pensa bem, nós também somos a luz do mundo, mas nós não temos luz própria. A nossa luz, a tua luz vem de Deus. Assim como a Terra é um planeta que não tem luz própria e que ele depende, né, da luz do Sol, a Terra depende da luz do Sol, nós também dependemos da luz de Jesus, porque o Sol tem luz própria, mas nós não temos luz própria, nossa luz vem do Sol, entendeu? Então, você entende, por exemplo, à noite, na escuridão, o que alumia a Terra? A Lua. A Lua tem luz própria? Não. Da onde vem a luz da noite? Vem do Sol que bate na Lua e reflete na Terra. Deu para entender? Mesma coisa, é no mundo espiritual. Nós somos a luz do mundo. Mas por quê? Porque recebemos a luz que vem de Jesus. Entendeu? Não deixe, às vezes, quando a Terra está à noite na escuridão, é porque houve um eclipse. A Lua ficou entre a Terra, né, e o Sol, então a Terra fica na escuridão. Mesma coisa, não deixe que nada venha eclipsar a sua vida espiritual, que venha não deixar que você venha a alumiar que eles estão precisando. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo.
E essa luz vem de Jesus. Ele é que é o sol da justiça, que alumia toda a vida espiritual do crente. Está entendendo? Você não tem luz própria, mas a tua luz vem de Jesus. Tá entendeu? Conserva essa luz na tua vida. Entendeu? Então, nós somos o sal da terra também. Ok? O sal, ele é para dar gosto. O sal é para temperar. Entendeu? Paulo escreveu que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, para que venha trazer edificação àqueles que ouvem. Então, a vida do crente ela tem que ser como o sal da terra, que venha trazer edificação para a vida das pessoas. Que a pessoa olhe para você e sinta vontade de ser crente. Se você estiver vivendo uma vida de santidade que agrada a Deus, Deus vai te usar para atrair as pessoas para o Evangelho. Está entendendo? Alguém vai ver você passar e vai falar: eu tenho vontade de ser igual àquela menina, eu tenho vontade de ser igual àquele garoto, eu tenho vontade de ser igual àquele homem, aquela mulher. Eles têm um comportamento exemplar. Eu não gosto muito, nem muito, mas eu não tenho o que falar. Por quê? Porque a pessoa é sal da terra e luz do mundo. Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas isso aí vem através de quê? De uma prática do que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Tem coisa difícil no Sermão do Monte? Tem. Para o homem natural, tem. Tudo que é difícil no Sermão do Monte, para a gente praticar, é difícil para o homem natural. Agora, para o homem espiritual, o crente que nasceu de novo, que é uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Obedecer ali não se torna muito difícil até certo ponto. Por quê? Porque há o Espírito Santo de Deus que ajuda a gente a obedecer a palavra de Deus. E obedecer é melhor do que sacrificar. Sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue ser um crente fiel. Quanto mais lugar você dá ao Espírito Santo na tua vida, mais Deus está te usando e um melhor testemunho você vai dar. Entendeu? Jesus falou: olha, não vos deixarei órfãos, mas vou enviar o Espírito Santo, que vai estar com vocês para sempre. Ele vai ensinar a vocês, ele vai corrigir, ele vai guiar, ele vai fortalecer, ele vai testificar. Então, o Espírito Santo está com ele. Ele é o nosso mestre. Jesus não deixou a gente órfão. E melhor, Jesus não habitava dentro do crente. Hoje, o Espírito Santo habita dentro do crente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Entendeu? Então, nós temos tudo hoje para viver uma vida de santidade, obedecendo a palavra de Deus. Vida de santidade, como no Sermão do Monte, na prática. Ok? Entendeu? Agora, o contraste entre a justiça entre a justiça da tradição e a justiça do reino de Deus. A tradição, ela não é ruim, mas quando se coloca a tradição acima da palavra, aí acabou. Está entendendo? Então, às vezes a pessoa cria uma tradição e depois fica caçando o versículo para apoiar aquela tradição dele. Entendeu? Tradição, ela muda. A tradição tem tempo. A palavra de Deus não tem tempo. É eterna. Agora, tradição criada às vezes pela igreja, pelos líderes, isso tem tempo de validade, gente. Está entendendo? Não vê os fariseus? Eles inventaram tanta coisa. Jesus desmascarou eles. Certo? Eles colocaram a tradição acima da palavra de Deus. A tradição é importante, às vezes é necessária, mas quando ela está no lugar dela. Agora, pegou a tradição e botou de igualdade com a palavra, aí já não presta mais. Está entendendo? A tradição, ela não pode jamais invalidar a palavra de Deus. Jesus falou: vocês invalidais a palavra pela vossa tradição. Está entendendo? É importante a tradição, porque nós somos humanos, nós vivemos num ambiente temporário e que em determinadas épocas, algumas decisões é necessária aplicar na igreja, na vida das pessoas. Mas é temporário, isso não é eterno. Eterno é só essa aqui, ó, a palavra de Deus, certo? Só a palavra. Porque os tempos mudam, as pessoas mudam, entendeu? Então há um contraste muito grande, entendeu? Jesus, ele critica a justiça propagada pelos religiosos, porque a pessoa, quando ele dá mais valor à tradição do que à palavra, ele se torna fanático, tá entendendo? Ele se torna fanático, certo? E ele coloca a palavra de Deus acima, abaixo da tradição. Então,
Jesus ele critica, né? Porque a pessoa, quando a tradição está por cima, ele cria a sua própria justiça e deixa de lado a justiça de Deus, entendeu? A justiça de Deus é Jesus e ela é imparcial, ela está acima. Quando a pessoa, líderes criam a sua própria justiça, certo? Cria para os outros, para eles não. É assim que os judeus faziam. Jesus bateu muito de frente com os líderes religiosos porque eles defendiam a justiça própria, que eles inventaram, mas só para os outros, para eles não. Jesus falou, ó, eles botam fardos pesadíssimos nas costas de vocês, mas eles não pegam com o dedo. Então, você observa aí, né? Então, Jesus adverte, né? Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino do céu. Está lá em Mateus 5:20. Entendeu? Então, por quê? Porque a justiça deles era fajuta, era humanista. Não era uma justiça vinda das escrituras. Eles criaram uma justiça paralela. É assim que os judeus, líderes religiosos no tempo de Jesus, estavam funcionando. Ok? Então, a lei ela tinha o objetivo de produzir justiça e uma vida solidária, entendeu? Jesus mostrou que esse, infelizmente, não era o ensino e muito menos a prática dos líderes religiosos da época de Jesus. Solidarismo é o que eles nem pensavam, entendeu? Vamos para a segunda parte aqui. A santificação se dá por meio da prática da justiça e da solidariedade, né? Vamos ver, dá esmola por amor e não por ostentação. Jesus falou, quando você der esmola, a esmola aqui é um símbolo de ajuda que você dá a alguém, entendeu? É símbolo de ajuda, você ajudar alguém. Então, dá esmola, Jesus, quando você der esmola, não deixa que a tua mão direita veja o que a tua mão esquerda está fazendo. Dá com a mão, entendeu? Jesus deixa isso bem claro aqui. Ok? A gente precisa entender isso. O Sermão do Monte, ele revela, que a generosidade, ela faz parte da nossa vida, entendeu? Ser generoso, tanto com a obra de Deus, como com as pessoas, né? Isso aí é bíblico, ajudar as pessoas. Então, na época de Jesus, existia ali uma cultura de dar esmola, se fazer visto por todos. Então, a pessoa, às vezes, adquiriu até aquele dinheiro de forma ilícita. Mas como é isso no tempo de Jesus, né? Até, né, esse dinheiro que eles adquiriram às vezes ilicitamente, eles usavam para abençoar as pessoas. E eles achando que aquele dinheiro ilícito sendo usado para abençoar as pessoas, esse dinheiro estava sendo santificado. E é um engano. Quem é corrupto, tem jeito, entendeu? Então, uma pessoa com boa condição financeira também poderia compensar suas falhas, né, e manter as aparências, dando esmola aos menos favorecidos. O cara conseguiu tudo errado, né? Tudo de forma ilícita. Mas como ele está usando aquele dinheiro para abençoar as pessoas, então ele era um bem-aventurado segundo o conceito da época, entendeu? E não é nada disso. Que é errado, entendeu? Então, dessa forma, né? Se alguém conseguir, repetindo, se alguém conseguia algum bem, alguma fortuna de forma ilícita, como a gente se vê hoje, né, acontecendo, certo? Ele poderia fazer por meio de doação, certo? Manter a imagem de uma pessoa piedosa e santa. O cara roubou aquilo que ele tem, conseguiu de forma errada, mas como ele está abençoando as outras pessoas, ele é uma pessoa gente boa e santa, que está tendo piedade das pessoas, não é isso? Certo? Então, é igual em relação a Deus. O diabo está inventando uma doutrina aí de que tem amor, não precisa da justiça. Pode estar fazendo coisa errada, mas por amor, para ajudar. Isso aí é um pensamento que vem das profundezas do inferno. Ok? Então, pode-se manter as aparências e aplacar a ira da consciência, mas diante de Deus, querido, o juiz do juiz, certo? Há certas atitudes da gente, certo?
Que a gente aplaca a nossa consciência, arruma as coisas em volta da gente, mas diante de Deus, o juiz dos juízes, da qual nós vamos dar conta, não dá para enrolar ele não. Tem muita gente na Terra perdendo tempo, achando que está enrolando Deus. Não está não, querido. Naquele grande dia, vai vir tudo a pista. Aqui dá para enrolar, né? Mas lá não. Então, muito cuidado. Certo? Deus não aceita coisa errada, não. Tem que mudar as coisas, entendeu? Então, o que a Bíblia falou, está falado. Não adianta querer. A Jesus falou: olha, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Entendeu? Não. E Jesus falou uma vez para os inimigos dele: ó, quem vai julgar vocês não sou eu, não, é a palavra. Quem tiver aqui, tudo bem. Quem não tiver, não vai passar. Então, quem vai julgar no último dia é a palavra. Está dentro da palavra, amém. Não está, já era. Não, mas eu fui aplaudido lá, todo mundo concordou comigo. Pois é, quem concordou contigo vai para o inferno também. Certo? A Bíblia diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Não se submeta a Satanás, se submeta à vontade de Deus. Tá? Então, os escribas e fariseus, eles oravam para serem vistos pelos homens também. Certo? Nós vimos aqui que a esmola, como é? Que a tua mão, você não usa a esmola para fazer propaganda, não. A esmola que ajuda. Cara, eu ajudei o fulano, eu espalho para todo mundo que eu ajudei ele, tiro foto, né? O pobre do irmão está precisando aí de R$100, eu vou dar os R$100 a ele, tiro foto, boto no Face, aqui ó, estou dando R$100 para esse infeliz aqui. Daí já recebeu o teu galardão. Tá entendendo? Já recebeu o teu galardão. Muito cuidado, entendeu? Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta, certo? Diante de ti, como faz os hipócritas. Então, tocar trombeta, fazer propaganda daquilo que dá, é coisa de hipócrita, certo? Nas sinagogas e na rua, para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. A oração também, aqui está falando de intenção do coração. Eu gosto do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, ele vai mais na intenção do coração. Deus olha a intenção. Por que eu estou fazendo isso? Para quê? O que vai ser julgado não é o que eu dei, é por que eu fiz. Aí eu fiz para me ficar conhecido, sabe? Eu não tenho amor por essa pessoa, não, mas eu vou fazer, ajudar ele para me ficar conhecido como gente boa, entendeu? Ficar bem na fita. Ficar bem na fita, é isso. Mas Deus não tá, com Deus não fica bem na fita desse jeito, não. Bem, outra coisa também que deve ser feita em secreto é a oração, né? Jesus fala aqui, ó, quando tu orares, né, não seja como os hipócritas, misericórdia, pois se comprazem orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, em verdade já receberam o seu galardão, entendeu? Então, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai falar com teu pai em oculto. Teu pai que vem em oculto te recompensará. Não é que Deus é contra a oração em público. Deus está falando aqui de intenção do coração. Você pode orar em público com a intenção de glorificar a Deus, não de aparecer. Certo? É isso aí, entendeu? E não fica aí usando de vã repetição, vou orar 100 Pai Nosso, 50, isso aí não resolve nada, certo? Nem adianta. Porque os fariseus, eles oravam para serem vistos pelos homens, entendeu? Porém, Jesus recomenda que a oração seja realizada em segredo, porta fechada, face a face com Deus. Abre teu coração, fecha a porta do teu quarto, um lugar secreto, né? Vai lá, abre teu coração, chora, se humilha, pede direção, abre teu coração. A Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Às vezes a gente fala o problema para todo mundo, mas não fala para Deus. Acostuma a abrir o teu coração com Deus.
tá? Você vai ver que mudança profunda na tua vida. Você vai ter paz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não fica andando aflito aí de bobeira, não, falando com A, com B. Confia no Senhor de todo o teu coração e vai conversar com ele. Tenha assunto com Deus, se humilha, abre teu coração, tá? Ok? Então, nós vemos pessoas hoje orarem, né? Fazem como os escribas, certo? Faz aquela oração bem hipócrita, entendeu? O que vale também, querido, não é a quantidade de palavra, de tempo, não, certo? Não adianta, não. O que vale é um coração quebrantado. Você está dizendo que você não pode orar há muito tempo. Se quiser passar uma noite de oração, passa. Você pode estabelecer 1 hora de oração por dia, 2, entendeu? Mas de coração. A Bíblia está falando aqui do tempo de oração vã, certo? A oração vã, que não seja pelo muito falar. A vã repetição. Tem coisa, você está pedindo um milagre de Deus, não é coisa vã. Jesus, ele condena a vã repetição. Fica repetindo palavra, palavra, pensando que pelo muito falar. Vou orar sem Pai Nosso. Já perdeu a bênção. Abre teu coração. O jejum também, certo? As pessoas jejuar, jejum sempre foi uma prática comum entre os judeus, certo? O jejum sempre foi, entendeu? Os judeus nunca encontraram dificuldade para jejuar e foram muito abençoados os que sinceramente jejuaram. E tinha os que faziam jejum hipócrita, esses aí perderam a bênção. E muitos se baseiam no jejum hipócrita dos judeus para não jejuar hoje, certo? Tem pessoas que quando ele não quer uma coisa, ele vai procurar meios para não fazer aquilo. Então, o jejum é bíblico. Jesus jejuou, a igreja primitiva jejuou, os apóstolos jejuaram, os pais da igreja jejuaram, né? A igreja sempre teve o jejum. Houve época que era mais, outra menos, mas o jejum sempre fez parte dos filhos de Deus. Mas tem gente que quer basear o seu jejum nos que jejuaram erradamente, com má intenção. Aí diz que o jejum acabou. Mas Jesus ensina que quando a gente jejuar, a gente não deve ser, né, como os hipócritas. Ele fala, quando jejuardes, não vos mostreis contristado, como os hipócritas. Jesus chama de hipócrita. Tudo aquilo que você faz para aparecer em detrimento da pessoa de Jesus é hipocrisia. O que é hipócrita? Hipócrita vem da palavra hipócrita, que significa ator, aquele que finge ser alguém, entendeu? O hipócrita é aquele que finge que é crente, mas não é. É aquele que finge que está orando pelo um objetivo e é outro. Aquele que finge que está orando, fazendo para a glória de Deus, mas está fazendo para a glória dele. Aos olhos humanos ele está bem, mas aos olhos de Deus, não. Então você vê que o Sermão do Monte não é brincadeira, não. Aí eu resumo o Sermão do Monte numa palavra só: sinceridade. O que Deus quer da gente é sinceridade. Só isso, entendeu? Então, quando jejuaram, não vos mostrei contristado como os hipócritas. Eles tinham a coragem de desfigurar o rosto, mostrar aquela cara mesmo de sofrido, para todo mundo saber que eles estavam jejuando. Sai fora disso, entendeu? Porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É da terra. Lá, se chegar lá, desse jeito parece que não chega não, mas se chegar, vai chegar vazio, salvo pelo triz. Vamos para a última parte aqui, tá? Se o jejum não fosse importante, Jesus não daria um sermão sobre o jejum, inserido junto com a esmola, com a ajuda ao próximo, com a oração e outras, né? A última parte, a eficácia de ensino de Jesus sobre a santidade. Então, Jesus, ele ensina, né? Jesus era aquele que ensinava como quem tinha autoridade. Os escribas, fariseus, saduceus, eles ensinavam nas sinagogas. Tinha os mestres, os escribas, as pessoas que ensinavam a palavra, mas só que eles não tinham autoridade nenhuma.
Agora, presta atenção, sabe por que eles não tinham autoridade? Porque eles não pregavam o que vivia. Quer ter autoridade? Prega o que você vive e vive o que você prega. Aí a autoridade, ela vem normalmente. Agora, ele pregava, dava até nojo. Jesus, quando entrava dentro da sinagoga, o demônio se manifestava. Por quê? O demônio já estava lá, mas com aquelas mensagens mentirosas daqueles fariseus, os demônios ficavam tirando até sono lá dentro da sinagoga. Mas quando chegava um homem cheio do Espírito Santo, os demônios tinham que se manifestar e sair. E tem lugar que está assim. As mensagens são vazias, sem unção, sem poder, sem autoridade, e dá até sono dos demônios. Entendeu? Até dorme, ronca e tudo. Agora, quando vem um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do poder de Deus, ministra a palavra verdadeira, os demônios se manifestam e vai embora. Entendeu? Então, é isso aí que a gente tem que entender. Então, 1/3 do Sermão do Monte é tudo para facilitar a compreensão e demonstrar que, ao final, ele tinha a satisfação de vê-lo sair abismado. Quando Jesus terminava, a eficácia dos ensinos de Jesus sobre a santidade era tão grande que, quando Jesus terminava de ensinar, as pessoas saíam maravilhadas. Nunca ninguém falou como esse homem. Que autoridade! Eles falavam mesmo, que Jesus não ensinava como os escriba e fariseu. Está aqui, quer ver? Na última parte aqui, de Mateus, capítulo de número 7. Capítulo de número 7, diz aqui, aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, e a multidão se admirou da sua doutrina, está entendendo? Porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Ele não tinha autoridade nenhuma, não vivia o que pregava. Está entendendo? O que traz autoridade para a gente na igreja, querido, é viver o que prega, é ser sincero. Não adianta eu, diante do público, ser uma coisa e depois fora não ser aquilo. Você quer ser abençoado mesmo, quer ter autoridade, não precisa pular, gritar, não. É só viver o que você prega. Só isso. Está entendendo? Não ultrapassa o teu limite, não. Ok? Então, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. Então, encerrando, Jesus falou claramente, a vida do crente deve ser construída sobre a rocha. A rocha aqui é as palavras de Jesus, é a obediência. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e obedece, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Os problemas da vida veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade, e a casa não caiu. Por quê? Porque estava fundada na obediência. A luta vai vir para o desobediente e para o obediente, mas quem for obediente fica firme. O desobediente, Jesus falou, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento, caiu, porque estava edificada na desobediência, certo? O desobediente, ele tem vida curta espiritualmente, tá entendendo? Ele vai enrolando, até que um dia a casa cai. Jesus falou aqui, edificou a sua casa sobre a rocha, veio a chuva, veio os ventos, veio a tempestade da vida e a casa caiu. Não tinha vida de santidade, tá entendendo? A vida de santidade é uma vida de sinceridade, é uma vida afastada do pecado, é uma vida sincera, que quer servir a Deus de todo o coração. Entendeu? Então, obedecer sempre foi melhor do que sacrificar. Tem gente que faz um sacrifício terrível, mas não obedece. Entendeu? Então, a vida, Jesus ensina que a vida, que é a nossa casa, construída por meio de opções fundamentais que vão nortear o comportamento ao longo da nossa caminhada. Então, nessa parábola, a rocha significa os ensinos de Jesus. Ok? Então, a autoridade de Jesus está na coerência entre teoria e prática. Então, um dos grandes anseios de Jesus da época era que a vitória sobre os romanos. No tempo de Jesus, Israel vivia preso aos romanos, entendeu? Era subjugado. A maior necessidade da vontade deles era ser liberto,
Mas a maior libertação que eles precisavam, eles não davam valor, que era a libertação espiritual, que é a libertação do jugo de Satanás, entendeu? Então, o reino de Deus não é alcançado pelas armas físicas. O reino de Deus é alcançado pela vida de santidade, uma vida separada do pecado e dedicada a Deus, entendeu? Então, Jesus aparece ensinando que somente é possível alcançar o reino de Deus mediante a santidade. Por quê? Porque para viver uma vida santa, começa com o quê? Com arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério. Entendeu? Então Jesus afirmou que sua vida e ministério é o cumprimento da lei, certo? Então, a sua morte derruba definitivamente, né, qualquer ensino da necessidade de sacrifício para ter uma vida de santidade que agrada a Deus. Jesus ensinou que ele estava vivendo, aí estava a autoridade que causava admiração em seus ouvintes. Vou repetir. Jesus ensinou que o que ele estava vivendo, aí estava a autoridade que causava admiração. O povo tinha que ficar admirado com a pregação de Jesus, porque ele vivia aquilo que ele pregava e ensinava. Tá bom? Então, o Sermão da Montanha começa com a intenção do coração. Jejum, oração, meditação, abençoar o próximo, tudo isso vem da intenção de glorificar a Deus, tá bom? Então, até a próxima lição. Desculpa aí a demora de eu ter demorado botar o 8, mas Deus sabe todas as coisas, tá bom? Vamos para 9 agora.